Sob a grande e brilhante lua, a vida de Alva mudou. Ele não conseguia acreditar no que via quando um belo espírito se materializou à sua frente, implorando para que ele reunisse o poder dos espíritos e se tornasse um grande usuário de espíritos para abrir o portal do céu. O espírito jurou apoiá-lo e ser sua espada, chamando-o de seu mestre. 2 semanas antes desse encontro, os escravos entram em pânico e correm para se salvar. Imploram por suas vidas, não querendo morrer uma morte sem sentido. Um deles desiste completamente, pois escravos como eles não são páreo para um chefe de masmorra de rank A. Eles não têm como vencer Cérbero. O monstro cão de múltiplas cabeças ataca os escravos e cospe fogo neles, deixando-os desesperados e certos de que vão morrer. Nesse momento, outro escravo aparece e ataca uma das cabeças de Cérbero, ferindo-o. Os escravos ficam atordoados quando aquele chamado deus da peste se ergue destemidamente diante da fera. Incorrendo em sua ira, o gigante tenta atacá-lo novamente, mas, para surpresa de todos, ele ergue sua espada e golpeia Cérbero com um único movimento rápido. Enquanto isso, em uma grande cidade em algum lugar, o povo fica mais do que chocado quando os exploradores escravos retornam vivos de uma masmorra de nível A, liderados por Alva, que também sobreviveu explorando outra masmorra antes. Eles mal conseguem acreditar, pois ele ainda está com o peso preso a ele. Em outro lugar, o senhor da cidade descobre que Alva sobreviveu à exploração da masmorra novamente e que, mesmo em desvantagem, voltou vivo. Enquanto Alva caminha pela cidade, as pessoas começam a atirar tomates nele e a vaiar enquanto ele caminha pelas ruas. Um comerciante bebendo em um pub testemunha isso, perguntando-se por que o povo é ingrato com o homem que limpou a masmorra de nível A. Um velho se intromete dizendo que Alva é filho de um criminoso e uma prostituta, por isso as pessoas o abominam. Ele acrescenta que o pai de Alva era um nobre na cidade, mas um dia ele se rebela e ataca suas próprias terras. Seu exército particular destrói tudo, destruindo a cidade da noite para o dia e matando todos que encontram. Eles tentam capturá-lo, mas ele já se foi. Mas o ódio deles não se apaga, pois alguém precisa assumir a culpa. Por causa disso, o jovem Alva desperta a ira dos nobres e é culpado pelos pecados de seus pais. O velho concorda que os habitantes da cidade são pessoas horríveis, mas graças a Alva, a cidade prospera graças à fortuna que ele ganha explorando as masmorras. Mesmo assim, o povo ainda quer que o jovem morra nas mãos de monstros por causa dos pecados de seus pais. Ele acrescenta que a cidade e seu povo estão podres até a medula e que já faz 6 anos que Alva e uma garota se tornaram escravos. Os outros escravos lançam olhares severos para ele, culpando-o por ter sido jogado em masmorras perigosas. Em voz baixa, Alva promete que não continuará a arrastá-los para baixo, pois morrerá de qualquer maneira. Olhando para trás, ele foi alvo de brincadeiras desde criança. Ele se lembra de lutar contra 2 goblins fracos quando tinha 9 anos. Ele vence, mas está coberto de ferimentos, e seu estado alegra as pessoas nos portões da masmorra. Eles garantem que ele não morra e que sofra grande dor e sofrimento. Eles o atormentam no lugar do pai e o fazem lutar em lugares onde certamente morreria, mas ele continua a sobreviver. Ele se agarra à vida e sobrevive. Eventualmente, após travar inúmeras batalhas, ele se torna alguém que não conseguem matar facilmente, o que deixa os moradores da cidade frustrados. Em sua cela, Alva pede comida ao guarda, que alega que não receberá nada, o que o obriga a passar 5 dias sem comer. Alva está faminto, mas não pode fazer nada, pois não consegue fugir com a coleira mágica no pescoço. Cedo ou tarde, seus planos o matarão e ele não viverá muito. Mais tarde, ele se encontra novamente em uma masmorra, lutando contra outra fera com todas as suas forças. Os outros escravos tremem de medo enquanto ele desvia os ataques do monstro, protegendo os demais. Ele enfrenta um minotauro negro, uma espécie com imenso poder, conhecida por sua força bruta. Para vencer o oponente, ele usa sua velocidade e chuta o minotauro, deixando-o imóvel. Os escravos ficam atordoados, pois ele está se mantendo sozinho em uma masmorra de nível A, que normalmente exige 20 aventureiros de elite para ser concluída. No entanto, Alva está começando a passar fome e quase não tem mais forças. Sua arma não é substituída há anos, está em ruínas, e a lâmina mal corta, então ele não pode baixar a guarda. Ele se esforça para continuar lutando e se prepara para atacar novamente. No entanto, ele para no meio da luta ao notar um raro lagarto amarelo no chão da masmorra. Ele diz a si mesmo para se concentrar e que o lagarto é irrelevante, mas acaba tentando proteger o mero réptil do minotauro. Alva se repreende por agir tão precipitadamente e proteger um lagarto inútil. Usando a situação a seu favor, ele ataca a perna do minotauro, ferindo-o gravemente. Com as forças que lhe restavam, ele golpeia a fera com sua espada, aniquilando-a completamente. Os escravos ficam todos perplexos, incapazes de acreditar que Alva derrotou o minotauro enquanto protegia um lagarto inútil. De volta ao bar, o jovem comerciante estranha que o pai de Alva tenha conseguido atacar a cidade inteira com tanta facilidade e escapar das forças do senhor. O velho lhe conta um rumor de que o pai de Alva ganha um poder especial da noite para o dia e se torna um lendário usuário de espíritos. Enquanto isso, Alva faz uma aliança
aliança improvável com o lagarto sem saber que sua vida mudou completamente. Alva conversa com seu novo amigo lagarto na escuridão de sua cela, enquanto lembra a pequena que arriscou a vida para salvá-la. Alva se sente um idiota ao lembrar que se machucou de propósito só para proteger a criatura. Ele se pergunta se deveria simplesmente comer o lagarto, o que deixa o pequeno assustado. O lagarto entra em pânico, fazendo Alva sorrir. Ele diz à lagartixa que estava só brincando e que não seria prático comê-la, já que ele passou por tanto trabalho só para salvá-la. Ele pede que a lagartixa se acomode debaixo do cobertor ao lado dele para não passar frio. Alva tenta dormir, mas seu braço esquerdo quebrado dói tanto que ele não consegue ignorar. Ele teme que sua próxima luta seja difícil por causa disso. O lagarto observa seu braço quebrado. De repente, uma luz cobre o braço através do comando do lagarto. Alva então percebe que a dor desapareceu e que o lagarto deve ter usado algum tipo de magia de cura. Ele pensa em como nunca ouviu falar de um monstro que se apegasse o suficiente a um humano para curá-la. Ele pergunta ao lagarto em sua mão o que ela é. No dia seguinte, Alva é enviado a uma masmorra para lutar contra um golem. Ele consegue escapar do poder destrutivo do choque secundário do golpe do golem. Apesar do golem à sua frente, tudo em que Alva consegue pensar é em como o lagarto curou seu braço. Apesar de sua cabeça estar cheia de perguntas sobre o lagarto, para se manter focado em seu oponente, ele ainda consegue quebrar o corpo do golem com sua espada. Os guardas então entram, frustrados por não terem conseguido matar Alva novamente. Um escravo se aproxima de Alva por trás e ele esconde uma adaga atrás de si. Ele ataca Alva, mas o homem lhe dá um soco no rosto antes que ele possa desferir o golpe mortal. Alva diz ao escravo que sabe que o senhor deve ter lhe oferecido liberdade em troca de matá-lo, mas que já foi traído tantas vezes que não se surpreendeu com isso. Alva aceita que não há ninguém ao seu redor que esteja do seu lado. Ele diz a si mesmo que nunca deve pedir ajuda a ninguém nem confiar neles. Enquanto isso, na mansão do senhor, um servo lhe diz que Alva sobreviveu à última tentativa de matá-lo. O senhor está ficando frustrado e exige que eles pensem em uma maneira de matá-lo rápido. Mais tarde à noite, o lagarto retorna à cela de Alva. O homem continua se perguntando por que salvou a criatura. Ele percebe que deve ser porque ela não é humana e por isso não o trairá. Ele pensa que o único humano que deseja conhecer é seu pai, para poder perguntar por que atacou a cidade e por que precisa passar por tanto sofrimento por causa dele. O lagarto toca seu braço e o cura novamente com magia. Ele agradece ao lagarto e lhe dá um tapinha na cabeça. Ele se sente confortado por saber que ela nunca o trairá. Ele dá à criatura o nome de Kuo em homenagem ao som que ela emite sempre que grita. Ele divide o pão que recebeu para compartilhá-lo com seu amigo lagarto. O lagarto emite ruídos para indicar que está feliz, o que por sua vez faz Alva sorrir. Ele encontra conforto em saber que, uma vez terminadas as batalhas nas masmorras, passará o resto de seus dias com Kuo. Com o lagarto por perto, ele se sente à vontade. Ele dorme com o lagarto ao seu lado. Ele se pergunta se essa é a sensação de ter um amigo. Um dia, Alva é visitado pelo senhor quando está prestes a entrar na masmorra. O senhor diz a Alva que o visitou antes de entrar, pois está ansioso para vê-lo entrar nos momentos finais de sua vida. Um mago, então, usa seu cajado para eletrocutar Alva através da coleira do escravo. Um guarda, então, perfura sua perna, ferindo. O senhor ri ao ver Alva sofrendo com a eletricidade e o veneno da lança. O senhor sussurra para Alva com desprezo que este é o dia em que ele o matará. Alva entra na masmorra e ainda consegue matar monstros, apesar da perna machucada. Enquanto isso, os guardas ouvem uma bola de cristal, de onde sai uma voz, como um rádio, para avisar aos moradores da cidade que eles poderão testemunhar a batalha contra o chefe da masmorra ao vivo. Eles garantem que o chefe Rei Ogro e sua horda de ogros serão suficientes para matar Alva de uma vez por todas. Enquanto Alva enfrenta o Rei Ogro, pessoas de toda a cidade o insultam e torcem por sua morte. O Rei Ogro começa a golpear com a clava, mas Alva o bloqueia com a espada. Enquanto Alva se defende do Rei Ogro, dois ogros o atacam. Ele se esquiva de todos os ataques e os corta em pedaços. Ele então se concentra novamente em atacar o Rei Ogro. Sua coleira repentinamente o eletrocuta, dando ao Rei Ogro a oportunidade de atacá-lo. Enquanto isso, mais ogros o cercam. Ele derruba muitos deles e bloqueia seus ataques. No entanto, continua recebendo choques elétricos em sua coleira. Apesar disso, ele ainda é forte o suficiente para desarmar um ogro e matá-lo. Mais ogros o cercam e ele os abate cada vez mais. Alva fica chocado ao ver seu amigo lagarto sendo segurado por um guarda que aponta uma adaga para ele. O guarda ergue sua adaga enquanto se prepara para matar a criatura. Alva esquece o oponente ogro à sua frente e atira sua espada no guarda. Ele é atingido pela clava do ogro, mas também consegue deixar o lagarto escapar das garras do guarda. A voz do rádio Bola de Cristal comenta como foi inesperado para Alva jogar sua espada de lado por um mero lagarto. Alva sente o dano em seu corpo aumentando. À medida que mais ogros o cercam, ele aceita que está prestes a morrer. Ao fechar os olhos, ele se sente satisfeito por pelo menos ter salvado Ku. De repente, ele ouve uma voz perguntando se é isso que
que ele realmente quer, ele abre os olhos e vê Ku em cima do seu peito. O lagarto olha para os ogros e os intimida, impedindo-os de se aproximarem de Alva. Alva se pergunta se a voz que lhe pergunta se ele realmente quer morrer vem de Ku. Ele diz a Ku que, como escravo, sobreviver agora é inútil, pois eles o matarão mais tarde. Ele admite que desistiu. Ku lhe diz que está desistindo da vida tão facilmente. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Alva se sente insultado pelo lagarto pensar que ele está desistindo da vida tão facilmente e grita com ele, dizendo que não tem ideia do que está dizendo. Ele continua dizendo que escravos morrem de qualquer jeito, mesmo quando não há razão alguma. Ele se lembra de quantos escravos já viu morrer, diz que não há nada que possa fazer, ele morrerá de qualquer jeito. Ele continua pensando em como não se pode confiar em todas as pessoas que conhece e em como foi traído tantas vezes que todos são seus inimigos. Ele lamenta que ninguém se importe quando ele estiver triste ou que ele vá morrer. Ku lhe diz que se importa, que é sua aliada e que sempre estará ao seu lado, não importa se ele estiver sozinho ou se não houver esperança. Ela pede que ele confie nela. Ela pergunta qual é o desejo que seu coração deseja. Alva pensa que seu desejo não importa, já que ele não tem escapatória e morrerá de qualquer maneira. Ele se lembra de quando ainda era criança, sozinho e assustado em sua cela, desejando que alguém o ouvisse. Em lágrimas, Alva pede a Ku que o ajude. Como uma criança agachada, ele clama por ajuda. Ku agradece a resposta. De repente, o lagarto brilha com uma luz dourada. Um colar surge no pescoço de Alva. Ku lhe diz que o pacto deles acaba de ser selado. O lagarto se transforma em uma mulher humana loira, com chifres na cabeça e asas de dragão nas costas. Ku diz a Alva que lhe oferece o caminho para os céus. Alva olha para a deusa mulher, incapaz de acreditar que ela é Ku. Ku permite que ele estenda a mão e eles se cumprimentam. A partir do vínculo, uma explosão de luz destrói a masmorra e irrompe no céu. A coleira de escravo em volta do pescoço de Alva se quebra em pedaços. Acima dele, a vista do céu noturno repleto de estrelas. Ku lhe diz que ela é um espírito e que ele deve reunir outros espíritos para se tornar um grande usuário de espíritos. Ela promete se tornar sua espada de corpo e alma. Para Alva, ela se parece com a luz brilhante da lua. Ku cura as feridas de Alva com magia. Alva ainda está confuso com tudo e pergunta se a mulher humana à sua frente é realmente Ku. Ele também pergunta o que é um espírito, como um lagarto, como ela pode se transformar em humano e o que ela quer dizer quando afirma que ele abrirá os céus para ele. Ela responde que explicará mais tarde, pois eles precisam se mover antes que qualquer um dos humanos inconscientes acorde. Ku se transforma em um dragão dourado gigante e pede a Alva que suba nela. Alva fica chocado demais ao vê-la se transformar em dragão para ouvir. Ela não entende por que está tão chocada, já que ele a conhecia como um dragão desde o início. Ela levanta o homem com a boca e o coloca de costas. Em seguida, usa suas asas para levitar e voar em direção ao céu noturno. Alva se segura enquanto o vento forte passa por ele. Ele fica feliz ao saber que sua coleira de escravo quebrou e que o céu é tão vasto. No dia seguinte, Alva e Ku vão até uma cidade para uma guilda de aventureiros. Lá, a recepcionista lhe entrega os documentos para que ele possa se registrar como aventureiro. Ele se recusa, pois não tem dinheiro para se registrar. Então a recepcionista lhe faz um pedido de nível F para coletar ervas. Os espectadores estranham que Alva pareça um escravo fugitivo e, ainda assim, esteja com uma bela mulher que parece uma nobre refinada. Alva fica desconfiado, pois um homem sai de casa assim que os vê. Este homem relata ao seu chefe que encontrou uma mulher que veio se tornar uma aventureira e que seria perfeita para ser vendida como escrava. O chefe, ousado, corpulento e de meia idade, sorri ao pensar em capturar Ku. Ele encoraja seu exército de bandidos a capturá-la. Mais tarde, os bandidos cercam Ku e Alva enquanto eles estão na floresta. Ku diz a Alva que eles são bandidos e que eles podem machucá-los o máximo possível, pois são criminosos. Ela o deixa ver que o chefe tem anéis com pedras enormes nas mãos e um colar de ouro brilhante no pescoço. O dinheiro dela brilha de ganância diante da perspectiva de roubá-lo. O chefe bandido empunha sua espada enquanto comanda seu exército para capturar a garota e matar o escravo. Ku se transforma em sua forma gigante de dragão dourado. Vê-la nessa forma amedronta os bandidos. O chefe a reconhece como um espírito e deduz que Alva é uma usuária de espíritos. Ku balança a cauda, fazendo os bandidos voarem. O chefe se pergunta o que um espírito e um usuário de espíritos estão fazendo ali, coletando ervas como iniciantes. O chefe incita seus homens a se concentrarem no usuário de espírito, já que ele é o único humano com quem podem lidar. Alva chuta, investindo contra ele, fazendo-os voar. Alva acha que eles estão tentando roubar suas ervas, então pede que parem. Enquanto isso, Ku abre a boca e dispara um leve ataque de sopro. Ela o libera, espalhando uma luz com um poder destrutivo impressionante, que transforma a floresta em um deserto. Ku fica tão feliz depois de pegar todos os tesouros dos bandidos. Ela
pergunta aos bandidos amarrados onde fica o esconderijo deles para poder roubar mais tesouros. Ela pergunta ao seu mestre, Alva, se eles podem invadir o esconderijo deles. O homem se recusa, pois suas mãos estão cheias de ervas, o que faz com que Ku, irritado, diga para ele simplesmente jogá-las fora. Alva se aproxima do chefe e pergunta o que é um usuário de espíritos. As lendas dizem que os espíritos são encarnações da natureza, possuindo imenso poder. Muitos acreditam que eles são tanto a vida que criou o mundo quanto a vida que o destruirá. O líder dos bandidos continua explicando que espíritos com artes espirituais os tornam a forma de vida mais forte, além do que qualquer magia comum pode suportar. Ele também explica que firmar um contrato com um deles significa que o humano terá um colar como Alva tem agora. O líder dos bandidos então pergunta por que um usuário de espíritos como Alva está lhe perguntando sobre espíritos. Alva lhe diz que seu espírito, Ku, sempre se esquiva da pergunta toda vez que ele faz isso. Ele se aproxima do rosto do bandido, desconfiado de que ele saiba demais. Alva conta como o bandido revelou seu conhecimento sobre os espíritos durante a batalha. Ele pergunta como o bandido sabe tanto, fazendo-o soar cândidos. O bandido sorri e diz que não precisa responder e que se arrependerá de ter ido atrás deles. Mais tarde à noite, Alva e Ku vão para uma pousada. Lá, Alva fica chocado com a qualidade da sua refeição e já comeu inúmeros pratos, com mais por vir. Os outros que comem refeições semelhantes em suas mesas ficam confusos com a empolgação dele por um jantar normal. Até a cozinheira acha que há algo errado com Alva e Ku precisa explicar a ela que o rapaz teve uma criação única. Alva não se importa com o que dizem e se concentra na felicidade plena que sente por ter comido. Enquanto continua a comer, ele compartilha sua crença de que esse deve ser o tipo de refeição que os nobres comem, apesar de Ku insistir em dizer que não há nada de especial nelas. Ku lembra que esse é o poder que o dinheiro pode lhe dar. Enquanto Alva continua comendo, ele chora e agradece ao dinheiro pela bênção. O cozinheiro, irritado, diz ao rapaz que todos estão sem comida e pede que ele tome um banho imediatamente. A menção de tomar banho choca Alva, pois ele acredita que a palavra só aparece em lendas, assim como os espíritos, por causa de sua criação como escravo. Ele vai até a casa de banhos, onde se banha em água quente. A sensação é estranha e agradável ao mesmo tempo. Ku se aproxima dele, vestindo apenas uma toalha sobre o corpo, e se oferece para lavar suas costas. Alva não entende o porquê da pergunta, mas permite que ela prossiga. Ku mostra que pegou palha de aço emprestada para massagear o corpo dele, perfeita para seu corpo super-humano e irresistente. Esfregar a palha de aço nas costas dele machuca Alva e o faz gritar. Eles se juntam na piscina termal, onde relaxam. Ku percebe que por causa da quantidade de sujeira que saiu do matagal, Alva agora está brilhando de limpo. Ele pega um pouco de água para colocar na palma da mão, ainda sem conseguir acreditar que está se banhando. Ele se pergunta se está mesmo morto e no céu. Ele olha para seu reflexo na água e pensa profundamente em como seu dia é diferente de qualquer outro que já teve. Ele conta que não acredita que poderá voltar à sua antiga vida de escravo. Ku sorri para ele e diz que não há problema em pensar assim, porque ela nunca mais a deixará retornar àquela vida. Ela atribui sua nova vida ao poder do tesouro e do dinheiro. Alva aprova e concorda que o tesouro é incrível. Ku se aproxima de Alva e pergunta se ele está sentindo alguma coisa agora que uma mulher está ao seu lado. Ele responde que não entende a luxúria, irritando Ku. Alva continua exclamando como é revigorante passar um dia se sentindo segura. Ouvir isso dele deixa Ku triste. Ela responde que ele tem razão. Mais tarde, eles vão para o quarto da pousada, onde Alva se emociona ao ver uma cama pela primeira vez. Ele não entende por que precisa se deitar nela, se pode deitar em qualquer lugar e ainda dormir. No momento em que se deita na cama, sente-se como se estivesse em uma nuvem, envolto em suavidade. Fica surpreso ao ver Ku deitar-se ao seu lado e usar seu braço como travesseiro. Ele a olha confuso, fazendo a garota perguntar o que estava acontecendo. Ele pergunta por que ela não está deitada na cama, ao lado da dele. Ela diz que tem o hábito de dormir ao lado dele, porque era assim que eles sempre foram quando ela ainda era um lagarto. Alva pede que ela vá para a cama dela, pois ele se sente desconfortável dormindo tão perto das pessoas, já que desconfia delas. Ku se levanta da cama ao sentir uma presença perigosa lá fora. Ela olha pela janela e vê dois soldados aparentemente em busca deles. Eles percebem que os soldados usam o brasão do senhor que escravizou Alva. Alva pensa que eles devem ser batedores e que um exército está logo ali à sua espera. Alva não quer fugir e declara que quer resolver as coisas de uma vez por todas. Ku diz que irá com ele. Ela pergunta se pode explicar tudo sobre os espíritos depois que ele resolver as coisas com o passado. Ele promete acabar com a vida de escravo e seguir em frente. Ku sorri, o que a faz querer lhe contar sobre o poder dos espíritos e como usar as artes espirituais. Um exército de soldados marcha em campo aberto, segurando a bandeira do senhor que está caçando Alva. Alva aguarda enquanto eles se aproximam, com Ku ao seu lado. O senhor grita para o exército nunca deixar Alva escapar, declarando que seu orgulho está em jogo. Ele os anima, gritando que se trata de uma batalha de 2000 contra 1. Os soldados parecem
confusos enquanto se entreolham. Ao ver Alva agora, o senhor está confiante de que não conseguirá escapar. Ele ordena que suas forças se preparem para o ataque, lembrando-os de que o inimigo é filho de um criminoso que fugiu de sua cidade. Ele declara que eles devem persegui-lo até os confins da terra, até que ele esteja morto. Ku brinca que Alva é muito popular. Ela fica intrigada com a vontade que eles têm de matá-lo, mesmo sem nada ganhar com isso. Alva reflete que eles poderiam ter fugido, mas escolheram não fazê-lo porque ele queria resolver as coisas de uma vez por todas. Ele olha para o senhor, vendo nisso uma oportunidade de se despedir de sua vida passada. Ku acha que o exército não é páreo para ela, apesar do número. Ela se arrepende de não ter feito um ataque mais chamativo antes, o que poderia ter assustado o senhor e impedido que ele enviasse seu exército. Ela aconselha seu mestre a recuar, enquanto ela lida com a ameaça. Alva olha para os 2000 homens e diz que não tem medo, mas está desapontado por o senhor não ter enviado mais. Ao comando do senhor, o exército avança em direção ao ex-escravo. Alva também corre em direção a eles com a mão brilhando com magia. Alguns dias antes, Ku começou a explicar como as artes espirituais funcionam. Ela afirmou que os espíritos são os mais fortes porque as utilizam. Alva lembrou-se de como Ku havia usado uma luz explosiva e de quão poderosa ela era. Ku explicou que os espíritos usam um poder especial chamado energia espiritual para realizar artes espirituais. Um usuário humano de espíritos também pode empregar artes espirituais em batalha, recebendo energia espiritual de seu espírito contratado. Ao receber uma luz brilhante da mão de Ku, Alva explicou os 3 papéis de um usuário de espíritos em batalha. O usuário fortalece o espírito com mana, controla o mana e a energia espiritual, e o apoiador auxilia na luta com artes espirituais. Ela explicou que, enquanto espíritos geram energia espiritual, humanos geram mana. Ela então disse a ele para esquecer as 2 primeiras regras e se concentrar na terceira quando enfrentassem o exército, pois as artes espirituais seriam suficientes por enquanto. Ela queria que ele usasse artes espirituais para esmagar seus inimigos. Ela o informou que uma única explosão de luz poderia exterminar 1000 soldados e que a velocidade com que ela conseguisse criar uma segunda explosão seria o fator decisivo na batalha. Sua preocupação era que, se seu feitiço fosse adiado, o exército cercaria Alva. Ela pediu que ele se preparasse. No presente, Alva e o exército ainda correm um em direção ao outro. Com sua mão brilhante, Alva desfere um soco tão poderoso que envolve todo o exército em uma explosão de luz. Ku fica chocado, mas o próprio Alva fica ainda mais atordoado. Enquanto isso, o senhor é o mais chocado de todos, suando frio ao ver que todos os seus 2000 homens foram aniquilados. Ku fica sem palavras. Ela percebe agora que subestimou seu mestre e que o mana dele supera em muito suas expectativas. Alva volta sua atenção para o senhor, que está aterrorizado com a aproximação do monstro, e implora para que ele fique longe. Alva diz que está decepcionado, afirmando que o senhor deveria saber, pelo passado que ambos compartilhavam, que seriam necessários 5 vezes mais homens para matá-lo. Alva então se afasta, deixando o senhor tremendo no chão, e lhe diz que esta é a última vez que se verão. De repente, Alva e Ku ouvem alguém batendo palmas. Eles olham para o senhor e veem uma mulher vestida de preto, usando um guarda-chuva decorativo preto que está batendo palmas para eles. Ela se apresenta como Shira e diz ser uma administradora da ordem que veio para levar Alva embora por ser uma usuária de artes proibidas. Ku fica tenso com a presença dela e começa a tremer. Ku sabe que quem a está caçando é Shera, da organização da fogueira. Shera sorri, satisfeita por ser reconhecida. Alva está tenso, mas frustrado. Ele não entende o que está acontecendo ou o significado das palavras que eles estão usando. Tudo o que ele consegue perceber é que Ku tem medo de Shera. Ku pergunta por que Shera está vindo atrás dela agora, quando a punição por usar artes proibidas deveria estar a mais de 1 mês de distância. Shera explica que a linha do tempo de Ku foi ampliada porque seu contrato com o homem restaurou seus poderes. Alva não entende a conversa, mas infere que a punição está relacionada à transformação de Ku de lagarto em humano. Ku implora por 10 minutos para explicar a situação ao seu mestre. Alva se lembra da promessa dela de explicar tudo sobre espíritos a ele. Shera afirma que não pode atender ao pedido de um infrator e que Ku deve ser transportado imediatamente. Ku protesta dizendo que isso é injusto, levando o centauro ao lado de Shera a agredi-la. Alva a segura enquanto ela cai. O centauro adverte Ku, dizendo que ela não tem o direito de escolher seu destino. Um furioso Alva se coloca diante de Ku para protegê-la. Ele exige saber quem são os intrusos, compartilhando sua frustração por não conseguir acompanhar a conversa, mas jurando não perdoá-los por magoarem Ku. Ele se aproxima do centauro e o desafia a começar uma briga. O centauro avisa Alva para saber o seu lugar, ameaçando quebrar seu pescoço a qualquer momento. Shera interrompe, dizendo ao centauro que ele é quem deveria saber o seu lugar. Com um olhar penetrante, ela o lembra de que nunca lhe deu permissão para agir por conta própria. O centauro imediatamente se afasta de Alva e retorna para o lado de Shera. Educadamente, Shera dá a Ku uma escolha. Venha com ele sozinha ou
deixe Alva ir junto. Ku responde que não pode arrastar seu mestre para seus problemas e deve ir sozinha. Enquanto se afasta, Alva a agarra pelo braço. Ku olha para ele com um sorriso e agradece pelo breve tempo que passaram juntos. Shera estala os dedos e ela, Ku e o centauro desaparecem, deixando Alva sozinha no campo. Alva grita para o céu, exigindo saber onde Ku está. Ele passa o dia inteiro procurando seu espírito, perguntando a todos que encontra nas montanhas e vilas se sabem alguma coisa sobre Ku, espíritos ou a organização da fogueira. Ninguém a quem ele questiona tem a mínima ideia do que ele está falando. Ele caminha pelas ruas da vila até tarde da noite e se encontra na pousada onde ele e Ku haviam se hospedado anteriormente. Ele se senta a uma das mesas, desesperado com a falta de progresso e a completa confusão sobre o que fazer em seguida. Uma garçonete lhe serve o mesmo bife que ele havia pedido antes. Ele dá uma mordida, mas desta vez não encontra prazer algum e não entende o porquê. Uma mulher em uma mesa próxima pergunta o que ele está procurando. Alva pergunta quem ela é. A mulher diz que ele está sendo insolente para alguém tão novo no mundo dos espíritos e pergunta se ele quer salvar seu espírito pactuado. Intrigado, ele pergunta o que ela sabe. A mulher revela ter chifres na cabeça e se apresenta como Juras, um espírito que compartilha os mesmos objetivos que ele. Alva pergunta a Juras se ela quis dizer que também gostaria de salvar Ku. A mulher se encolhe ao ouvir o nome Ku e diz que é rude da parte dele dar um nome à sua irmãzinha sem a permissão dela. Alva fica chocada e pergunta se ela é mesmo irmã de Ku. De repente, Juras não consegue mais olhá-lo nos olhos e afirma ser a irmã mais velha de Ku, apesar de não terem laços consanguíneos. Ela grita com ele com o rosto vermelho que é a figura de irmã mais velha de Ku, pois veio da mesma cidade natal que ela. Ela continua dizendo que sentiu imediatamente que sua irmã estava em apuros por causa do amor que nutre por ela. Alva não diz nada, mas acha a garota estranha. Juras se levanta da cadeira e diz a ele que tudo o que importa é que seus objetivos coincidam. Juras então explica que Ku precisa enfrentar uma punição e isso significa que ela está em perigo. Ela explica que o labirinto espiritual, o portão do vazio, é o reino onde os espíritos habitam. É uma masmorra repleta de inúmeros dos espíritos mais fortes do mundo, concentrados em um só lugar. Ela lhe conta que Ku teria sido jogado lá. Ele continua dizendo que aqueles que praticaram as artes proibidas sofrem as masmorras mais severas. Ela avisa que se ele quiser salvar Ku, será arrastado para o castigo dela. Ela pergunta se ele está comprometido em salvá-la. Juras vê suas mãos tremendo. Ela interpreta isso como se ele estivesse com muito medo de responder e acena para ele se despedir. Alva o chama de volta e diz que ele só hesitou porque não está acostumado ao luxo de ter escolha. Ele responde que salvará Ku. Ele declara que mesmo que o caminho leve ao inferno, ele o seguirá, contanto que seja o inferno que ele escolheu para si. Seus olhos determinados dão arrepios em Juras. Ela pergunta mais uma vez se ele a ajudará e ele diz que sim. Juras de repente grita para Shira sair. Atrás deles aparece Juras tomando uma xícara de chá casualmente e dizendo para eles não gritarem. Juras insiste que eles vejam Ku. Shira lhe diz que desde que se uniu a Alva, que tem um contrato com Ku, os requisitos para vê-lo foram cumpridos. Ela continua dizendo que, antes que possam vê-la, ainda há uma coisa que precisam fazer. Juras se pergunta o que ela quer dizer. Shira então aponta para a comida e diz que é falta de educação ir embora sem terminar. Juras responde que não se importa e Alva termina de comer sem hesitar. Assim que Alva termina de comer, Shira estala os dedos. Num piscar de olhos, os três são transportados para uma caverna repleta de cristais coloridos nas paredes. Shira os recebe no labirinto espiritual. Shira promove o labirinto espiritual como o lugar onde milagres, riqueza, poder e grandes ambições se tornam realidade. Ela mostra a Alva e Juras o caminho para a masmorra especial reservada apenas para transgressores, chamada Caminho da Expiação. Juras, impaciente, grita para ela interromper as apresentações e deixá-los seguir em frente. Ela então diz a Alva que explicará o caminho à medida que eles o percorrem. Com um sorriso, Shira pede que eles se aproximem e desaparece. Alva e Juras correm pelo caminho. Juras explica que o objetivo principal deles é atravessar o 10º andar do labirinto para alcançar Ku. Ela então pede que ele segure sua mão. Alva, sem saber porquê, pergunta se ela acha que ele se perderia, irritando a garota. Ele lhe dá a mão e então os dois brilham enquanto correm. Juras profere um encantamento que faz o colar de Alva brilhar. Ele vê que agora há 2 centros de diamantes em seu colar, em vez de um, com o novo na cor vermelha. Juras lhe diz que isso simboliza que ele passou por um segundo contrato. Alva pergunta o que os pingentes significam, chocando Juras, que nada sabe sobre eles. Alva olha e vê que eles se deparam com 2 golems de cristal. Juras o informa que, através do contrato deles, ele ganhou o poder dela. Ela salta em direção aos monstros. Com o encantamento, faz uma clava de metal com espinhos aparecer em suas mãos. Ao cair do salto, ela destrói os golems em pedaços com sua arma. Ela diz a Alva que ele precisa usá-la, já que é o dever de um usuário de espíritos. Ele responde que agora entende. Mais tarde, eles seguem para o 2º andar, onde encontram o Leão da Lâmina. Alva vê que é sua vez
vez de atacar e investe contra a fera. Enquanto o leão encerra seu ataque, Juras agarra a Alva por trás e salta para evitar o ataque da fera. Ela diz ao homem que os usuários de espíritos devem sempre ficar na retaguarda. Juras investe contra o monstro e o derrota com um golpe de sua clava, enquanto diz ao seu usuário espiritual que é o espírito quem sempre atacará. Ela se aproxima de Alva e aponta para ele, dizendo que ele precisa deixar um espírito protegê-lo durante a batalha. Ainda assim, Juras acha estranho que Alva já estivesse prestes a se esquivar da lâmina do leão antes que ela o alcançasse. Alva pergunta qual a utilidade da humana em batalha. Ele se lembra do que Ku lhe disse sobre o papel da usuária em batalha. Juras o lembra que o mais importante agora é fornecer mana a ela. Ela explica que, embora os espíritos possam gerar poder espiritual, os humanos podem gerar mana, e que uma vez que essas duas energias se combinem, o espírito se tornará mais poderoso. Alva agora entende por que os espíritos precisam fazer contratos com os humanos. Juras explica que por terem firmado um contrato, existe um elo espiritual invisível entre eles. Ela o encoraja a sentir a conexão, controlá-la e então canalizar sua mana em força que ela possa usar. De repente, um golem de cristal metálico maior que os golems de cristal anteriores aparece, pressionando Alva a aprender o básico rapidamente. Juras se prepara para atacar o monstro enquanto diz a Alva que ele precisa igualar seus ataques. Alva estende a mão para enviar mana na direção de Juras. Juras investe contra o golem. Ela o acerta, mas se surpreende ao ser empurrada para trás, porque a pele do monstro é muito dura. Ela vê que Alva ainda está com os braços estendidos, tentando canalizar mana para ela. Ele se sente envergonhado por não ter conseguido enviar mana para ela e ter apenas reunido mana isolada em suas mãos. Juras ataca o golem repetidamente e só consegue destruí-lo, causando um pequeno dano de cada vez. Depois de muito tempo, ela quebrou o monstro em pedaços, mas ele ainda está bravo com Alva por não ter ajudado em nada. Alva e Juras lutam contra mais monstros, mas apesar das vitórias, o espírito fica frustrado por não estar nem perto de sua força total. Ela diz a Alva que ela, assim como Ku, está sendo enfraquecida pelo uso de uma arte proibida. Ela explica que, como ambos violaram as regras ao usar artes proibidas, sofrerão punições além do estado debilitado. E isso também significa que a dificuldade da masmorra é muito maior do que o normal. Ela convence Alva de que para derrotar mais monstros, eles precisam de mais poder, e ela conta com ele para torná-la mais forte. Alva questiona se ele é capaz, mas afirma que entende. Eles chegam a uma área no quinto andar que Juras explica ser uma zona segura, sem inimigos, onde podem descansar. Ela sente que Ku descansou naquele local, o que a faz acreditar que eles podem alcançá-la se esforçarem sem parar. Alva se preocupa com Juras, que está coberta de ferimentos e parece exausta. Juras explica que, como Ku usou uma poderosa arte proibida, ela está mais fraca agora, e esse ato foi o motivo pelo qual ela era um lagarto. Juras então o avisa que o maior desafio deles será no 10º andar. Ela explica que um evento especial chamado Ritual de Purificação acontece lá, onde pecadores duelam entre si, conforme combinado pela organização da fogueira. Isso significa que eles enfrentarão outro usuário espiritual, declarando que, como irmã mais velha de Ku, ela deve alcançá-la e protegê-la o mais rápido possível. Alva teme que Juras não esteja zelando pela própria segurança e que seu corpo logo se esgote. Ele se sente culpado por não poder ajudá-la dando-lhe mana. Mais tarde, no 6º andar, eles encontram um ogro de ossos morto-vivo. A criatura dispara um canhão de osso contra eles, que Juras rebate como se estivesse jogando beisebol. Enquanto isso, Alva estica os braços, lutando para reunir mana. Ele lamenta que, apesar de sua força sobre-humana, nunca tenha tido a chance de aprender magia. Enquanto Juras luta em sua batalha, Alva lamenta que ele ainda não saiba como converter seu mana em um feitiço para fortalecê-la. Ele diz a si mesmo que precisa descobrir as coisas. Ele avisa Juras que um monstro topeira se escondeu na parede atrás dela. A criatura ataca e Alva pula na frente dele. Juras teme estar ferido. Enquanto isso, no 10º andar de um coliseu, Ku luta no meio de uma batalha. Seu inimigo é um humano usuário de espíritos com 4 pingentes no colar, e ao lado dele está o centauro que estava com Shira antes. O usuário de espíritos comanda um golem de cristal e um ogro de 3 olhos, que estão a centímetros de Ku. Apesar de ofegar e estar coberto de ferimentos, os olhos de Ku ainda demonstram a determinação de continuar. A usuária do espírito comanda seu golem de cristal para atacar Ku. Ela usa uma versão compacta de sua luz explosiva para bloquear a espada do golem, e a explosão resultante o imobiliza. Quando Ku está prestes a descansar, seu oponente canaliza mais mana para o golem, recarregando-o até a vida máxima. Ele ataca novamente, e Ku contra-ataca com outro raio laser apontado para a espada. Desta vez, o golem fortalecido domina sua luz, e seu ataque a empurra para trás. Enquanto se recompõe, Ku perde a esperança de vencer. Ela tenta pensar em uma maneira de neutralizar o feitiço de reforço do mago que fortalece seus monstros. No 10º andar do labirinto espiritual, acontece o teste final em um coliseu. Duelos de purificação contra pecadores são organizados pela organização, e os usuários de espíritos são forçados a lutar. Os espíritos só podem mostrar seu
seu verdadeiro poder quando contraídos com humanos. Com 4 gemas espirituais em volta do pescoço, Ludo reuniu mana na palma da mão e fortaleceu seu espírito lagarto. Ele bate o martelo no chão, e o impacto é forte o suficiente para destruir o chão. Lutar sem um parceiro humano era completamente inútil, mas era essa a situação em que Ku se encontrava, e ela estava obviamente perdendo como esperado. Se ela não fizer nada sobre o aumento de mana do inimigo, não terá a chance de vencer. Havia 4 espíritos inimigos, com o arqueiro centauro bem além do seu alcance. Ludo silenciosamente contava, dizendo que faltava apenas mais um. Ela estava confusa e não fazia ideia do que ele estava dizendo. Ele já havia derrotado e tirado 9 vidas em duelos, e mais uma o libertaria do labirinto. Depois disso, seu pecado com a gangue da ganância ira seria absolvido. Ao ouvir esse nome, Ku se lembrou do bando de bandidos que eles derrotaram no mundo humano. Dito isso, só de ser colocado no mesmo grupo de pessoas tão desprezíveis, já era o suficiente para ofender Ludo, que é um veterano do grupo. A gangue opera tanto no mundo humano quanto no espiritual, e é por isso que eles sabiam tanto sobre ela. Como ele já havia desperdiçado muitas palavras, era hora de eles desaparecerem. Ele estende a mão para a frente, e os monstros entendem que devem atacar e lutar. Para piorar a situação, ele aumenta a força deles com mana. Ku não tem escolha, a não ser bloquear o golpe do espírito ciclope com seus braços nus, e eles quase se quebram com um golpe do poderoso ataque. No entanto, ela se recusa a cair tão facilmente e imediatamente se move para contra-atacar. A garota dragão cobre seus membros com energia espiritual e ataca outro inimigo, derrotando-o com sucesso. Com isso, ela pelo menos confirma que o usuário espiritual só pode aprimorar 2 de cada vez. Se ela direcionar seus ataques corretamente, eles devem atingir o alvo. A centaura observou enquanto ela começava a derrotar os outros espíritos, um de cada vez. Apesar de estar feliz consigo mesma, tudo não passava de um esforço inútil. Era uma batalha difícil enfrentar 4 inimigos ao mesmo tempo, mas não havia como Ku aceitar a derrota sem se esforçar até o último suspiro. Dito isso, ela não tinha chance. O lagarto conseguiu se aproximar enquanto ela estava preocupada, então cruzou os braços e desencadeou uma enorme e ofuscante explosão de luz. Enquanto o inimigo ainda estava sendo detonado, ela se recupera e se lança de volta ao alvo. Com o pescoço firmemente agarrado, o espírito é jogado contra o chão duro. No entanto, o centauro já estava mirando uma flecha nela. O raio é lançado contra o alvo e atravessa seu corpo. O impacto a faz gritar, agonizando com os milhões de volts que a atingem em todos os nervos. Finalmente, ela cai. Ludo ordena aos seus subordinados que a derrubem de uma vez por todas e acabem com tudo. Ela ainda treme, tentando revidar enquanto o ciclope ergue sua clava para esmagá-la. Nesse momento, uma clava menor interrompeu o golpe. Juras chegou bem a tempo de salvar Ku e jogou o braço enorme do espírito para trás. Os principais inimigos ficam surpresos com a aparição inesperada, e o espírito do dragão não consegue deixar de compartilhar os mesmos sentimentos. Ela ouve uma voz familiar repreendendo-a por estar tão machucada e dizendo que está feliz por ter chegado a tempo de ajudá-la. Seus olhos e boca se abriram em choque ao ver 2 amigas ruivas paradas entre ela e seus inimigos. Como já fazia um dia desde que ela desapareceu, elas perguntaram como ela estava, sorrindo. Era uma realidade difícil de acreditar, e ela até teve que questioná-la no início. Seu mestre finalmente havia sido libertado da escravidão e acabara de ganhar a liberdade depois de anos. Então, por que faria algo tão arriscado? Olhando para cima, Alva conta que a comida estava gostosa. A primeira refeição que compartilhou com ela foi inesquecível, e ele sente falta daquela sensação. Por isso, veio convidar o amigo para almoçar novamente. É só isso. E ele acha que é motivo mais do que suficiente. Como uma luz brilhando na escuridão, suas palavras e presença fazem os olhos dela brilharem com lágrimas. Ludo não tinha tempo para aquele reencontro sentimental e tolo, e usa aprimoramento de mana. No fim das contas, nenhum humano jamais terá o poder de enfrentar um espírito. Preocupada, Ku o chamou e instruiu seu mestre a usar o aprimoramento de mana nela também. Ele se desculpou, sem nem se virar, e contou que nunca aprendeu a usar a técnica. A confissão a deixa incrédula, mas Juras garante à pequena que tudo ficará bem. Tudo o que ela precisa fazer é observar atentamente. O espírito de cristal se moveu e lançou uma enorme rajada de mana para a frente. Por outro lado, Alva agarrou sua lâmina com força e começou a gritar, liberando todo o seu poder em seu corpo. Com um único golpe da arma do humano, o mana e o corpo do espírito são cortados ao meio. Ludo e Ku ficam perplexos e não conseguem entender o que seus olhos estão vendo. Com a saída do escravagista, os grilhões que amaldiçoavam Alva também desapareceram. Ele foi acometido de fragilidade, força reduzida, velocidade reduzida, visão turva e uma quantidade incontável de outros problemas de status. Com tudo isso desaparecido, ele está mais livre e forte do que nunca. Agora, ele pede que lhe contem novamente sobre a impossibilidade dos humanos derrotarem espíritos. Afinal, é algo que ele gostaria de testar por si mesmo. Naquele momento, Juras viu algo inacreditável. Alva gritou na 6ª camada, tentando avisá-la de um inimigo atacando por trás. Era tarde demais, e ela não conseguia
conseguiria reagir a tempo, então o homem se moveu rapidamente e se colocou entre eles. Ela gritou de preocupação, esperando que ele sofresse um ferimento letal. Um líquido vermelho espirrou, mas não era do humano. O espírito da topeira havia sido cortado ao meio, dividido em 2 pedaços pela lâmina do ex-escravo. É uma lei natural que os espíritos sejam a raça mais forte do mundo, o que significa que os humanos nunca poderão derrotá-los. Mas lá estava Alva, quebrando essa lei com seu poder absoluto. Agora, o Ciclope rugia ao ver seu aliado derrotado. Enquanto isso, Ku e Juras observavam um humano se erguer para derrubar suas crenças sozinho. Seus olhos estavam gelados de gelar enquanto ele segurava a arma. Era impossível, e Luda não conseguia entender como ele estava frente a frente com um espírito. Mas só porque era impossível não significa que eles pudessem ignorar a situação. Assim, ele instrui o centauro, que também estava atordoado, a usar sua balista de trovão. O espírito cerrou os dentes, questionando por que usaria seu ataque mais forte contra um mero humano. Se eles fossem derrotar o inimigo, fariam isso sem piedade. A Alva arrisca uma intromissão indesejada e lhes dá um conselho. O Ciclope tem boa visão e consegue detectar bem seus movimentos, então essa deve ser sua principal técnica. No entanto, a Grande Clava é de onde vem todo o seu poder de matar, mas isso torna seus ataques rudimentares e lentos. Empunhando uma lâmina, ele desfere uma rajada de golpes que cortam o inimigo em pedaços enormes em um instante. No fim das contas, a melhor escolha de armas é algo que possa ser facilmente manuseado. Um grito poderoso ecoou por todo o Coliseu, enquanto o centauro concentrava sua energia em seu arco. A energia se solidificou e se materializou em um enorme míssil balístico, apontado diretamente para o homem. Vendo o poder concentrado, as irmãs ofegaram de preocupação pelo amigo. No entanto, o centauro não estava mirando apenas no humano, mas pretendia matar todos eles. Alva estava completamente calmo, repetindo que tamanho grande nem sempre é sinônimo de força. Cansado de sua arrogância, o inimigo disparou o míssil contra ele. Sem precisar ser avisado, Kugu e Juras enviaram sua energia em direção ao amigo e envolveram sua espada com energia espiritual amarela e vermelha. Isso ajuda bastante, e o revestimento permite que a lâmina de Alva apare o ataque mais forte do inimigo. Uma enorme explosão surge com o impacto. Apesar disso, até Ludo não tem certeza se o derrotaram. A resposta vem rapidamente quando eles veem o Deus da Peste avançando em sua direção. Ainda sem terminar, mas visivelmente tenso, o centauro prossegue com suas flechas de relâmpago. No entanto, ele vê Kugu se aproximando repentinamente pela lateral, pronto para atacar. Ela obviamente ainda estava enfraquecida, mas ele estava tão concentrado no humano que não percebeu que ela se moveu novamente. O espírito do dragão já tinha visto sua técnica de arco e flecha antes, e o que a torna aterrorizante é a velocidade da flecha. Essa também é sua falha, já que ela só precisa observar as mãos do inimigo e cronometrar sua esquiva no momento exato em que ele dispara. Ela faz isso com sucesso e sorri. Enquanto isso, Juras dá uma joelhada no centauro bem no queixo, um doloroso lembrete de que ele não deve esquecer que ela também está lá. Ele está atordoado com o ataque, sem esperar que outro espírito o ataque do outro lado. Infelizmente, ainda restava seu inimigo mais perigoso, Alva, que finalmente estava em posição de atacar. O espírito gritava desamparadamente enquanto Kugu e seu mestre o atacavam. Com isso, todos os espíritos foram derrotados depois de um tempo, mas o que fariam com o usuário de espírito que haviam amarrado? Ofegante de exaustão, o dragão pede que ele quebre o pingente em seu peito. É a gema do contrato que rompe a conexão entre o espírito e o mestre quando rompida. É semelhante àquela que apareceu no peito de Alva quando Kugu se tornou humano. Os pingentes de Ludo já estavam danificados, e tudo o que restava era destruí-los completamente. Seguindo suas instruções, o Deus da Peste ergue sua lâmina e destrói as gemas, fazendo o portador do espírito gritar em derrota. Enquanto isso, Nawa chora para Shira, desculpando-se por não ter criado um labirinto que eliminasse os violadores. O administrador diz que seu papel é criar um local de expiação e não derrotar os violadores. A administradora diz que o papel deles é criar um espaço para expiação e não derrotar os infratores. Na verdade, o maior problema é que ela não entende isso. Acima de tudo, a chefe fria diz que há algo importante que ela não está fazendo. A bronca faz a garota empalidecer de preocupação e ela pergunta o que exatamente é aquilo. Felizmente, Shira estava falando sobre sua gravata torta, que ela mesma conserta. Continuando, elas falam sobre o humano que estava derrotando espíritos, um feito nunca antes visto. Em vez de ser além das expectativas, pode-se até chamar de situação anormal. Por algum motivo, a administradora parece feliz com a situação, apesar do seu trabalho. Ela ri, entretida, ao sentir o bom senso se rompendo. Eles esperaram centenas de anos, tanto que ficaram tontos. Com o surgimento do pequeno trio, talvez finalmente haja uma chance de matar os oponentes. Com isso, Shira convida Nawa para se juntar a ela e se deleitar com o som de uma era que começa a se mover. Ao final do julgamento final no Coliseu, uma voz elogia o grupo pelo ótimo trabalho. Shira havia aparecido, achando-os magníficos por terem conquistado o caminho da expiação. Seu
propósito não era dizer algo sarcástico, mas apresentar seu subordinado a eles. Nawa os cumprimenta, ainda tímida e desconfortável, enquanto eles avançam pela masmorra que ela mesma projetou. Parece que eles terão um longo relacionamento, então é melhor se darem bem. Alva não quer tal conexão, mas Shira tenta convencê-los com presentes. Com um estalar de dedos da administradora, uma luz dourada envolveu as duas irmãs, e elas sentiram uma energia renovada se espalhando por seus corpos. Tentando, Ku usa uma técnica de dragão que reveste seu corpo com escamas duras. As habilidades espirituais que perderam após usar técnicas proibidas retornaram parcialmente. Como tal poder é sinônimo de espíritos, isso aumentará muito sua capacidade de combate. Se ela tivesse as escamas de dragão nos braços antes, a batalha poderia ter terminado apenas com arranhões. Juntando as peças, Alva pergunta se isso significa que Shira detém o poder que as duas perderam. Ela refuta e explica que eles os perderam após serem enfraquecidos pelo uso do proibido. Nawa grita uma ofensa, insinuando rudemente que seu chefe roubou suas técnicas. Acalmando-a e seguindo em frente, Shira os parabeniza novamente, mas diz que este é apenas o primeiro passo de sua jornada. As profundezas do labirinto ainda estão distantes, e eles esperam que os três tenham determinação suficiente para trilhar um caminho. O verdadeiro começo começa ali, então eles lhes desejam sorte e uma boa jornada. Os dois grupos se separam, e os desafiantes atravessam o portal da continuação de sua aventura. Para sua surpresa, eles caminham pelas ruas da cidade calma e bela. Isso é o que deveria acontecer naturalmente, mas Alva argumenta que depois de derrotar um chefe de masmorra, normalmente seria preciso voltar para a entrada. Poe explica que eles ainda estão dentro do labirinto, mas apenas em uma de suas zonas seguras. É a camada 0, a cidade espiritual. Por enquanto, Juras quer ir para algum lugar onde possam sentar e conversar sem problemas. Eles avistam um prédio enorme ali perto e decidem entrar por enquanto. Alva gritou de surpresa ao entrar na biblioteca e não conseguia acreditar na quantidade infinita de literatura cara lá dentro. Nesse momento, um livro com lábios pergunta como ela poderia ajudar. É um espírito de livro e Juras pede para sentar em uma mesa reservada para conversar. Atrás de paredes de vidro, o ex-escravo admite que não consegue entender nada dessas coisas. Segundo seu senso comum, livros deveriam ser raros e não deveriam falar. E isso normalmente seria verdade no mundo humano, mas no reino espiritual, cidades se desenvolvem com o uso do poder espiritual. O papel pode ser cultivado se espíritos de plantas estiverem por perto, e manuscritos também podem ser copiados com espíritos. Esta também é a razão pela qual a cultura se desenvolve mais rápido neste mundo. Ele então pergunta como eles estão na camada 0, se já conquistaram a 10ª camada. Dito isso, é aqui que as pessoas normalmente começam, e Ku gostaria de lutar junto desde o início. Para agradá-la, ele se apresenta novamente, brincando. Mas isso desperta a raiva de Juras. Ela está pensando em como é rude ele continuar a chamá-la por um nome estranho que ele inventou. Ele considera usar o nome verdadeiro dela, já que inventou o nome atual dela quando ela era um lagarto. No entanto, Ku diz que está apegada aos dois, mas escolheu o nome original. Agora, ela quer guardar com carinho o nome que lhe foi dado por seu mestre e não quer voltar atrás. Os dois trocam sorrisos brilhantes e agradáveis enquanto decidem como chamá-la. Enquanto isso, Juras observa a identidade de sua preciosa irmãzinha mudar. Ela cerrou os dentes e o amaldiçoou com uma raiva silenciosa. Já era hora do sol se pôr, então Ku disse que era o momento perfeito. Alva ficou novamente confuso sobre o que todos estavam falando, e logo olhou com espanto enquanto as luzes noturnas e inúmeras estrelas brilhantes iluminavam a cidade. Era hipnotizante e muito melhor do que o mundo humano. Apesar disso, Juras estava focada em chegar à pousada e isolar o homem que estava seduzindo sua irmã. Ku se voluntaria para arcar com as despesas, ainda tendo o dinheiro da derrota dos bandidos. Com o poder do tesouro, eles se dirigem para uma bela acomodação para passar a noite. Logo, Alva estava tomando um banho quente, sem nem saber como o banheiro privativo funcionava. Ele estava se afogando no poder do dinheiro, algo que nunca havia experimentado antes. Uma visão confusa o aguarda ao sair, ao ver as duas garotas em seu quarto, apesar de ter reservado outra. Ku ainda não lhe contou, mas há algo importante que eles precisam conversar. Há um detalhe fundamental sobre o encontro deles que ele precisa saber, porque eles acabaram usando técnicas proibidas, o que fizeram e a que situação estavam sendo levados. Por fim, ela quer que ele saiba qual inimigo enfrentarão antes de tomar uma decisão. O maior inimigo do mundo espiritual é um grande monstro chamado Oposição. Há vários meses, uma certa vila escondida foi destruída por ataques contínuos. Orbes de energia escura atingiram casas, destruindo-as e seus donos. Alguns correram para tratar os feridos e salvar aqueles presos nos prédios desabados. Por outro lado, muitos também se encolheram de medo, tremendo e sem saber o que estava acontecendo. Um ancião ergueu os olhos e disse que todos sabiam a verdade, mas suas mentes se recusavam a compreender a realidade. Simplificando, o lendário espírito maligno, a Oposição, despertou para causar estragos. Reunindo energia espiritual em suas mandíbulas, o ser semelhante a uma baleia atirou e vaporizou partes da cidade. Os civis olharam horrorizados, percebendo que não havia mais
mais nada que pudessem fazer. A aldeia estava destruída e uma tentativa desesperada de fuga era tudo o que restava. No entanto, uma pessoa não perdeu as esperanças. Ku ficou entre eles e a oposição. Juras, também ferido, tentou detê-la, mas era tarde demais, pois o inimigo já havia disparado outro raio contra ela. Liberando todo o seu poder, ela usou a técnica proibida. A explicação termina e a sala fica em silêncio enquanto Alva processa a história que acabara de ouvir. Ku reorganiza a história desde o início. A oposição espalha a destruição no mundo espiritual há séculos e invoca um deus destinado a destruir os espíritos e a humanidade. Ele acaba de despertar de seu longo selo e mesmo dezenas de milhares de espíritos comuns não teriam a menor chance contra ele. Ser atacado por um monstro desses é definitivamente o pior. Eles tinham contramedidas, fossem elas afortunadas ou infelizes. Se o desastre acontecesse, a vila oculta de Ilha seria encarregada de selar novamente a oposição. Alva pergunta se essa é a técnica proibida que foi usada. É um pouco diferente, pois selar tudo sozinha seria uma façanha muito grande. Espíritos com qualidades especiais aprisionam o deus maligno e são chamadas de donzelas do santuário seladoras. A vila reuniu aqueles com talento para isso e nutriu seu poder para o futuro. Por mais inacreditável que seja, Juras é, na verdade, um candidato à sacerdotisa. Ela o agarra pelo colarinho, insultada pelo ceticismo e pela dúvida em sua reação. Dito isso, porque a vila mais preparada para derrotar o monstro acabou perdendo, é um ponto sensível, mas, resumindo, todos esses preparativos foram inadequados. Por outro lado, a oposição foi mais forte do que o esperado, pois ninguém vivo conhecia seu verdadeiro poder, estava em uma dimensão diferente em comparação com a força de todas as sacerdotisas combinadas. Enquanto a fúria unilateral continuava, o que salvou a vila da crise foi a técnica proibida de Ku. A atmosfera está fria e rígida novamente. Para ser mais específico, ela teletransportou a oposição para as profundezas do labirinto espiritual. Foi apenas uma medida paliativa, mas Juras ainda se orgulha muito dela por ter conseguido o feito. Da mesma forma, Alva finalmente percebe o quão incrível ela realmente é por fazer algo que dezenas de milhares não conseguem. A garota cora, envergonhada com todos os elogios. O espírito mais velho percebe que ela também a elogiou demais, exercendo poder além de suas possibilidades, o que a levou a ser punida por usar técnicas proibidas. O humano se pergunta quais são as punições, lembrando-se de que a masmorra é um exemplo. Há 3 coisas principais a serem lembradas sobre ela. Primeiro, ela gradualmente perdeu poder e enfraqueceu a ponto de se transformar em um lagarto. Segundo, ela foi enviada aleatoriamente ao mundo humano para sofrer. Por fim, após ser executada pela organização durante o caminho de expiação de hoje, ela só sobreviveu por tanto tempo porque recuperou algum poder após fazer um contrato com ele. Além disso, a técnica proibida de Juras era se teletransportar e seguir Ku para o mundo humano. Como seu pecado era um pouco mais leve, sua perda de poder foi proporcionalmente menor. Nenhum deles recuperou completamente seu poder espiritual, mas com isso a purificação está completa. Agora, eles precisam avançar para o próximo objetivo, que é alcançar a 18ª camada do labirinto espiritual. Eles retornarão às ruínas da vila oculta de Ilha. Primeiro, é necessário confirmar o estado da vila e a segurança de todos. Depois disso, vem a liberação de poder da sacerdotisa seladora. É a primeira vez que Alva ouve falar de liberação de poder. Candidatas jovens a sacerdotisas ainda estavam em treinamento, e retornar à vila pode completar esse treinamento. Ku junta as mãos e pede ao seu mestre que os leve para a vila oculta na 18ª camada. A tarefa assustadora o faz engolir em seco, mas ele entende e aceita o pedido de levá-los para sua terra natal. O espírito do dragão comemora e agradece, mas Juras interrompe, dizendo que ele não deveria tirar conclusões precipitadas tão facilmente. Ela se sente grata pela resposta e a ajuda que ele lhe deu antes, mas ele deveria pensar um pouco mais sobre isso. A Alva se pergunta por que ela está sendo tão cautelosa. Se ele se envolver com eles e a oposição, sua vida será distorcida e ele trilhará um caminho doloroso. As implicações também atingem Ku e Juras confirma se é realmente aceitável ser arrastado tão facilmente para tal situação. O silêncio toma conta de todos, mas o espírito do dragão quebra a tensão, sugerindo que eles obtenham o tesouro que ele deseja primeiro. Como Shira disse, o labirinto é o lugar onde todos os desejos podem se tornar realidade. Artefatos espirituais podem causar vários milagres, e são o objetivo da maioria dos exploradores de labirintos espirituais. Dito isso, eles perguntam qual é o seu desejo e o que ele deseja do labirinto. Ele fica surpreso com a pergunta inesperada e pensa um pouco antes de responder. No dia seguinte, ele estava sentado sozinho em um banco da cidade, ainda pensando em um desejo que de repente precisava realizar. Tendo passado a maior parte da vida como escravo, ele não tinha liberdade nem direitos como humano. Um dia, Ku o salvou e o libertou de viver daquele jeito. Agora, ele suspira de contentamento. Não há nada que ele queira além da liberdade, e os desejos o ultrapassam. Na noite passada,
ofereceram-lhe riquezas que um ser humano comum jamais tocaria, mas ele não estava interessado. Caminhando pela cidade, ele sobe uma escadaria e chega ao topo, de onde se depara com uma vista magnífica de toda a região. Ele nunca tinha visto uma paisagem tão bonita. A vontade de viajar surge, mas ele estaria mentindo para si mesmo se dissesse isso. Ele não tem nenhuma conexão com a oposição e não pode simplesmente continuar seguindo Ku e os outros. Não havia nada que ele tivesse, e nem mesmo um sonho estava em lugar nenhum. Este, naquele momento, era o seu auge. Nesse momento, uma voz alta gritou que alguém estava sendo lento. Ele se virou, confuso, e ouviu alguém perguntando se o restaurante estava menosprezando. Os outros clientes estavam visivelmente incomodados enquanto ele reclamava de ter que esperar 2 minutos. Um homem pomposo chamado Belford gritou com a garçonete, chegando a colocar os pés na mesa. Ela se desculpa e pede mais tempo para cozinhar, mas é repreendida por ser lenta. O grupo ao qual ele pertence é cheio de boatos ruins, mas também é famoso por ser forte e maligno. Outros se recusam a se envolver e sentem pena da pobre garota que foi forçada a se curvar. Sentindo seus olhares, Belford grita com os outros, desafiando qualquer um a reclamar. Ele então pega a comida deles e a joga fora, dizendo que é atrevido da parte deles comerem antes dele. A garota corajosa e tola tenta impedi-lo, dizendo que ele não pode incomodar outros clientes. Argumentando que a culpa é dela por fazê-lo esperar, ele levanta o punho para agredi-la, mas ela se mantém firme, apesar de fechar um olho de medo. Nesse momento, eles param ao ver Alva pegando a comida no chão e se perguntam por que ele está desperdiçando. Era inacreditável para ele. Mas Belford simplesmente não acreditava que alguém ousasse desafiá-lo. Afirmando ter conquistado 30 andares do labirinto, ele se considera diferente das pessoas comuns. No entanto, um usuário de espíritos sem espíritos ao seu redor não passava de um humano normal. Isso leva a paciência do homem ao limite. Enfurecido, ele desembainha sua espada. A garçonete pede que tomem cuidado. Belford ataca, dizendo que a diferença entre a quantidade de batalhas que eles já travaram é enorme. Com apenas 2 dedos, Alva desvia a lâmina e o homem se vê errando completamente o alvo. Sem ter ideia do que aconteceu, ele fica em completo desnorteamento. O ex-escravo concorda com a diferença entre as batalhas que travaram e se força a abrir a boca. Para lhe ensinar uma lição sobre desperdício de comida, ele pega o sanduíche que foi pisado e o enfia na boca de Belford. A força o joga para o outro lado da sala e ele se choca contra as mesas. Outros clientes observam, preocupados, enquanto o líder da gangue fica envergonhado e desmaia. Enquanto isso, a garçonete agradece a ajuda dele, sem conseguir esconder o espanto com o que ele fez. Há pessoas que desviam espadas com espadas, mas ele fez isso com apenas alguns dedos. Perguntando se ele é um aventureiro, ela conta que vai entrar no labirinto pela primeira vez. Ele é pego de surpresa pela proximidade repentina dela, então ela finalmente se apresenta como Tiny e o recebe no bonde café. Ela promete convidá-lo para um café se ele lhe contar sobre suas aventuras. Do lado de fora da cafeteria, Tiny fica chocada ao saber que ela e Alva têm 15 anos. Alva reconhece que ele parece velho para a idade. Tiny não consegue acreditar que esta é a primeira vez que ele desafia o labirinto espiritual, mas ele se move como um veterano. Ela também duvida que ele seja humano, já que nenhum humano jamais tornou tal feito possível. Enquanto isso, Alva está ocupada olhando o cardápio, mas como ele não sabe ler, ela recomenda que ele peça um café com leite, um café com chocolate escuro e mocha chip. Depois de fazer o pedido, ela volta ao trabalho e sugere que eles se unam, já que ambos são usuários novatos de espíritos. No entanto, ele recusa a proposta, dizendo que precisa fazer algo antes de voltar ao labirinto espiritual. Em um flashback, Ku pergunta a Alva sobre seus desejos no labirinto espiritual. No presente, ele diz a Tiny que não tem nenhum desejo ou vontade. Tiny entende que nem todos os desafiantes têm desejos, mas ter motivação é muito importante ao desafiar o labirinto. Entrar nele é a própria morte, já que espíritos são superexistências com forte intenção assassina que podem consumir uma pessoa. Essa intenção maligna pode ser um veneno fatal para pequenas existências como os humanos. Se o coração de alguém for infectado, ele não poderá seguir em frente, e somente a morte aguarda aqueles que são fracos demais para sobreviver. Por isso, é importante ter desejos e convicções para entrar no labirinto, e isso ajudará a seguir em frente e lutar até o fim. Tiny admite timidamente que ouviu isso de outras pessoas, mas Alva reconhece que isso o ajudou a entender o que significa desafiar o labirinto. Nesse momento, sua bebida escura de mocha chega, e Alva parece impressionado com a bebida misteriosa à sua frente. Ele então olha para o garçom do café e fica chocado ao ver um espírito em uniforme de empregada. Ele então pergunta se ele é um homem depravado lendário. O espírito parece não se abalar com a declaração e até se curva para recebê-lo no café. Tiny o corrige, dizendo que ele está incomodando o convidado. O garçom então se desculpa e se apresenta como Tortle. O espírito pactuado de Tiny, ele diz diretamente a Alva que o ouviu se preocupando com seu desejo pelo labirinto espiritual. Como sente vontade de se intrometer com aventureiros novatos, ele tenta dar conselhos a Alva, que tenta se esquivar, já que é a primeira vez que ele também desafia o labirinto. Mas, incapaz de
resistir, Alva pergunta quais são seus desejos, supondo que ele queira aperfeiçoar seu travestismo. Torto ri e responde que quer ser um herói que ajuda os fracos. Ele se lembra de que, quando era pequeno, os livros ilustrados de heróis o levaram ao seu maior sonho. Querendo se tornar um herói, ele fez suas próprias fantasias e, eventualmente, o cosplay se tornou seu hobby. Ele quer mergulhar no labirinto espiritual, ficar mais forte como o herói do livro ilustrado e realizar sua própria justiça. Alva fica atordoado ao ver a convicção do espírito. Mesmo parecendo pouco sério em seu traje, ele tem desejos e aspirações legítimos em desafiar o labirinto, e Alva acha o espírito mais admirável do que ele. Torto lhe diz que convicções não são algo que se possa ter facilmente. Alva exala frustração e conta que foi recentemente libertado da escravidão e está pensando em ajudar seu espírito pactuado, Ku, por tê-lo libertado. Ele percebe que está vazio por dentro e não tem desejos ou convicções. Não importa quanta liberdade tenha, provavelmente ainda é um escravo por natureza, e é por isso que não tem desejos dentro de si. A revelação choca os dois e os faz ficar em silêncio por um tempo. Torto então lhe diz que acredita que Alva provavelmente ainda não realizou o seu desejo, mas que querer ajudar seu espírito pode ser considerado um desejo próprio. Alva se recusa a admitir isso, mas Tiny ressalta que ele definitivamente tem vontade própria e capacidade de escolha, assim como escolheu ajudá-la mais cedo no café. Dessa forma, ele não é mais um escravo, mas uma pessoa normal, com vontade e convicções próprias. Alva fica surpreso ao perceber isso, já que nunca havia escolhido nada antes. Sua mente também divaga quando diz a Juras que, aonde quer que o caminho os leve, ele está feliz, pois agora pode escolher seu próprio inferno pessoal. E nesse momento, Ku e Juras aparecem depois de tanto tempo procurando por ele, tendo detectado flutuações mágicas na cidade. Tortle intervém e cumprimenta os dois espíritos. Mais tarde, Tiny menciona como Alva a salvou de um cliente problemático e, como sinal de gratidão, permite que eles peçam o que quiserem. Juras imediatamente pede um bolo de chocolate, enquanto Ku, sendo um dragão, pede carne com osso. No entanto, Tiny diz a ela que o café não tem esse tipo de comida, então ela recomenda um sanduíche de frango. Depois de pedirem comida, Juras e Ku se apresentam apropriadamente. Tiny então conta a elas que seu espírito pactuado se chama Tortle. As duas garotas ficam confusas sobre o motivo de o espírito estar usando uma roupa de empregada, e Tiny explica que o homem tem um hobby de cosplay e se entrega a ele enquanto trabalha no café. Enquanto as garotas conversam, Alva pensa profundamente e percebe que agora tem amigos. Descobriu o que significa conexão e encontrou um lugar ao qual pertence. Ele escolheu essas pessoas para estar com ele e fará de tudo para proteger aqueles que ama. Ku percebe que ele ficou em silêncio e pergunta o que há de errado. Alva olha para ela com sua nova compreensão e silenciosamente reconhece que seu motivo para lutar é para protegê-la e as pessoas importantes para ele. Tiny pergunta novamente se ela e Alva podem conquistar o labirinto espiritual juntos. Juras concorda, mas deixa a decisão final para Alva. Tiny hesita um pouco, pois Alva ainda está em busca de seus próprios objetivos. Mas, para a surpresa de todos, o homem concorda em desafiar o labirinto, dizendo que agora encontrou um motivo para lutar. Pode não ser grandioso, mas agora ele entende o que é ter algo que o impulsiona a seguir em frente. O trio fica chocado com sua convicção repentina, mas Ku sorri para ele, apoiando seu mestre. Alguns dias depois, o grupo finalmente chega à entrada do labirinto espiritual. Alva fica espantada com a aparência bizarra do prédio e já consegue sentir a pressão só de olhar. Tiny conta que a torre do labirinto espiritual é o símbolo do orgulho da cidade espiritual. Olhando para Tortle, Alva percebe que ele não está usando sua roupa habitual de empregada. O espírito reconhece que não deve trazer seus hobbies para o labirinto e deve lutar com suas próprias forças. Com isso, o grupo entra no labirinto espiritual e registra sua equipe na guilda de aventureiros do labirinto espiritual. Uma vez registrados, a recepcionista os instrui a usar a câmara de teletransporte para chegar à entrada do labirinto. Alva fica impressionado ao ver a câmara de teletransporte. Tiny lhe diz que se ele subir na plataforma, será teletransportado para o labirinto espiritual. Isso lembra de como Shura usou o mesmo método na primeira vez que entrou em uma masmorra. No entanto, esta parece mais solene e carrega uma atmosfera diferente das masmorras habituais que ele conquistou antes. Tiny acrescenta que esta é a masmorra mais difícil do mundo, mas o labirinto pode conceder milagres e realizar qualquer desejo. Em troca, duras provações aguardam, independentemente dos desafios que surjam. Tiny está confiante de que conseguirão superá-los juntos. Com isso, a equipe entra no labirinto cheia de esperança. Ao entrarem, ficam surpresos com a serenidade e a tranquilidade do lugar. Ku informa seu mestre que o labirinto contém espaços independentes para cada covil. Ao vê-lo confuso, ela explica que o labirinto tem montanhas, mares, desertos e campos de neve, o que o torna muito diferente de masmorras típicas. Ku o avisa para não baixar a guarda, pois tudo pode acontecer. Nesse momento, eles ouvem um grito à distância. Alguém implora por ajuda. Um homem foge de um enxame de ratos de fogo, enquanto seu espírito pactuado
compactuado, é atacado. A equipe observa a cena caótica e deduz que o aventureiro e seu espírito devem ter provocado o ninho. O aventureiro indefeso tenta usar o aprimoramento de poder mágico, mas é inútil. Ku concorda que é impossível que um usuário de espírito novato comum consiga lidar com tantos ratos de fogo. Como elas poderiam se envolver na briga se ficassem paradas? Tiny decide agir em nome da equipe para mostrar suas habilidades à Alva. Ela lança um feitiço e usa sua técnica espiritual, a invocação condicional. Ela invoca um slime gigante, atordoando as irmãs, já que técnicas de invocação geralmente não são executadas por novatos. Alva se pergunta se sua técnica é realmente tão impressionante e Juras o aconselha a observar o desenrolar da batalha. Tiny ordena que seu slime se espalhe, matando vários ratos de fogo de uma só vez. Ku explica que invocar e contrair um slime de nível supremo não é tarefa fácil, pois requer pelo menos uma habilidade de classe de Covil de nível 30. Alva fica surpresa, pois eles estão apenas no primeiro nível, percebendo que Tiny já ultrapassou o estágio iniciante como usuária de espíritos. A mulher se concentra em sua luta, usando aprimoramento de poder mágico, o que impressiona ainda mais Alva, especialmente porque com apenas um espírito, ela já está dominando um enorme exército de ratos de fogo. Para encerrar a luta, Turtle se junta a eles, empunhando sua lança amaldiçoada e desferindo um golpe rápido que aniquila ainda mais ratos de fogo. Ele faz uma pausa para elogiar sua mestra, dizendo a todos que ela é especial por ter recebido treinamento rigoroso como usuária de espíritos desde a infância. Para seu movimento final, Tiny usa outro feitiço e empala os ratos de fogo restantes com aço mágico, impressionando ainda mais os aventureiros que a assistem lutar. Acontece que ela é uma usuária de espíritos de elite, treinada pela Cidade dos Espíritos, uma verdadeira novata de classe mundial.